Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre meus livros do mês de março de 2021. Bora lá? Então, gente, eu tô aqui para fazer o meu ranking de março, então, né, o mês acabou, estamos aí em abril, então eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de março. Eu consegui ler 6 livros em março, então eu li um a menos do que os outros meses, mas tá tudo bem, tá mais do que a minha meta, eu gostei bastante, foi um mês produtivo de leitura, teve bastante livros legais que eu li, teve alguns não tão legais também, a gente vai conversar, né, por isso no decorrer desse vídeo. Vocês já sabem como funciona, né? Eu vou ranquear do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Esse mês, infelizmente, teve um ou dois livros aí que eu não gostei tanto assim, né? Então, os últimos colocados nesse mês não vai ser como fevereiro, que eu gostei de todos os livros, infelizmente. Mas teve livros muito bons também, então eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Antes de começar, só aqueles avisos de sempre, já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, né? E aí me estimula a gravar mais vídeos nesse estilo. Já vou também pedir para você se inscrever nesse canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Lembrando também que todos os livros que citar nesse vídeo, vou deixar o link de compra na Amazon no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito, não pagam nada mais por isso. E também deixo o link de compra geral na Amazon, que vocês podem comprar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa, que vocês também vão estar me ajudando bastante sem tirar nada mais do seu bolso, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos lá para falar sobre os livros que eu li durante esse mês. E em sexto lugar, né, é um livro que eu não tenho porque eu escutei o audiobook. Eu estou com a assinatura aí do Scribd e esse audiobook estava lá disponível. Eu escutei esse livro meio por acaso, porque eu estava procurando algum audiobook para escutar e acabei escolhendo esse. Então, assim, foi bem por acaso. E acabei não gostando tanto, então, né, infelizmente não foi uma leitura tão fluida na minha vida. Mas eu tô falando de The Shadow Between Us, da Tricia Levenseller. Eu vou deixar a capa dele aqui pra vocês verem. Esse é um livro de fantasia, né, em volume único, então eu acho que é volume único pelo menos, né, espero que seja. Que eu não sabia muito sobre esse livro, não tinha escutado muito falar sobre ele, só que eu vi o catálogo do Scribd e eu achei interessante e eu decidi dar uma chance. Infelizmente é um livro que eu não gostei nem um pouco, eu acho. Eu consegui terminar ele, então não é a coisa mais horrível do mundo, mas é um livro assim que eu não consigo tirar tanta coisa positiva pra falar pra vocês. Basicamente vai falar sobre a Alessandra, que é uma personagem assim que ela simplesmente é gananciosa. Ela, né, nesse mundo existe lá o Shadow King, né, que é meio que o rei das sombras, sei lá. Eu vou bolar em tradução livre porque esse livro não tem no Brasil, tá, gente? Então esse rei aí das sombras, ele tem um certo poder aí que envolve sombras, inclusive, e ele meio que é invulnerável, ele governa ali todo mundo, ele é meio que imortal também, ele não envelhece e tal. E a Alessandra, ela é super gananciosa, ela quer se infiltrar na corte do rei, ela quer fazer ele se apaixonar por ela, casar com ele, virar rainha e matar ele para poder dominar o rei. Basicamente essa é a premissa da história e ela faz isso sem motivo nenhum, assim, simplesmente de graça. Ela não tem nenhuma ligação com o rei, ela não tem nenhuma motivação além de ganância, sabe? Então isso já foi uma coisa que me incomodou um pouco. Não que não existam pessoas assim, eu sei que no mundo real existem pessoas assim que só fazem as coisas por interesse, mas a Alessandra é uma personagem que eu realmente não consegui engolir muito bem, sabe? Ela é uma personagem que ela faz as coisas sem um motivo muito forte, talvez. Ela tem coisas nas mãos dela ali que ela poderia ter muito poder e ela simplesmente recusa porque ela tem a mente fechada, que ela quer aquilo especificamente. Ela quer matar a pessoa de graça simplesmente porque ela quer. Ela é uma personagem, de certa forma, que é inteligente, mas ela superestima a própria inteligência. Então ela se acha mais inteligente do que todo mundo, mas ela faz algumas burradas de vez em quando. E apesar disso tudo ter me incomodado, eu sei que é a premissa da história, né? Então já era o que a autora queria trazer pra gente. Então tudo bem. Essa parte, apesar de eu não gostar tanto, eu consigo entender. Porém, ela é uma personagem que não sofre nenhum tipo de consequência pelas ações que ela faz. E isso foi a parte que me incomodou. Porque a autora, ela não traz uma mensagem de que você precisa ser uma pessoa melhor, ela não traz uma mensagem de que aquilo vai se consertar de alguma forma, de que a personagem ela vai ter que dar de cara e enfrentar as coisas que ela fez, os erros que ela cometeu. E aqui a personagem ela passa simplesmente ilesa a tudo. Dá a entender de que ela está sofrendo a consequência do que ela fez, mas ela não sofre consequência nenhuma. Pra mim aquilo não foi suficiente. Chega um momento em que ela se depara, né, com algo que ela fez
e que as pessoas simplesmente passam a mão na cabeça delas e dizem assim, ah, não, tudo bem, assim, sabe, a gente te perdoa. Do nada, sabe, uma coisa super grave que ela ia fazer. Então é uma personagem que ela passa simplesmente ilesa pelo livro inteiro. Ela comete atrocidades e ela não é nem um pouco julgada por isso, e ela também não sofre nenhuma consequência do que ela fez. Então, no final das contas, esse foi um livro que o mistério também, inclusive, é bem assim, clichê, um dos mistérios que vai acontecer, porque tem alguém aí, além dela, né, querendo assassinar o rei, eles estão tentando descobrir quem é, então foi um mistério super clichê também de resolver. No final das contas, eu dei 2,5 estrelas para esse livro. É um livro que eu realmente não gostei, não recomendo muito. Na verdade, eu recomendo, né, porque eu não gostar não significa que outras pessoas não vão gostar. Mas saibam que a minha opinião sobre esse livro é essa, e eu acabei não curtindo tanto. Acredito que seja uma fantasia em volume único, e mesmo se for uma série, eu não darei continuidade, né, se for uma série, mas eu acredito que é volume único, porque a história se fechou ali só nesse volume. Então, em quinto lugar desse mês, né, o próximo livro que eu tenho para falar para vocês foi Mundo em Caos, do Patrick Ness. Esse aqui é um livro que eu li em leitura coletiva com a Camille do Caneta Tinteiro, a Tati Durães, né, e o John Félix. E a gente leu esse livro juntos, a gente fez uma live de discussão, inclusive, lá no canal da Camille. Eu vou deixar o link da live aqui, caso vocês queiram saber, né, com detalhes as nossas opiniões. Basicamente, esse é um livro que eu gostei e ao mesmo tempo não gostei tanto assim. Eu tive uma relação de amor e ódio com esse livro. Eu acho que é um mundo muito bem construído, né, como eu falei na live. Então, como eu disse, aqui eu vou falar bem por alto, lá na live vocês veem que a gente fala realmente muito sobre o livro, tá? Mas é um livro que eu gostei muito da construção do universo. Basicamente aqui vai falar da população, de uma população que vive em outro planeta, né? E esse planeta aconteceu uma guerra, teoricamente, lá com a raça alienígena desse planeta. E foi espalhado meio que uma arma biológica, né? É o que contam aqui na história. E essa arma biológica traz o ruído, que é o que eles chamam, né? O ruído é basicamente todos os homens, né? Os pensamentos dos homens agora ficam expostos para todo mundo. Então todo homem consegue ler o pensamento um do outro, todo mundo consegue ver o pensamento dos homens. E essa arma biológica, esse vírus, essa coisa, né, que ninguém sabe o que é, não afeta as mulheres, só afeta os homens. Porém, as mulheres todas morreram, né? E só tem homens vivos agora. E com esse ruído aí. E a gente vai acompanhar o Todd, que é o nosso protagonista. Ele é um garoto de 13 anos aqui, mais ou menos. E ele está prestes a se tornar um homem, como eles dizem aqui. As pessoas se tornam homens aqui aos 14 anos, tá? E vai acontecer uma determinada coisa aqui no início dessa história, e ele vai acabar encontrando uma garota, né? É claro que ele não sabe como lidar com isso, porque ele nunca conheceu nenhuma garota na vida dele. Como ele disse, todas as mulheres aqui durante essa guerra morreram, né? E o Todd era uma criança nessa época. Então ele vai encontrar essa garota, e a partir desse momento a vida dele vai se virar de cabeça para baixo. E a premissa da história é super interessante, o mundo construído é super interessante. O que me incomoda nessa história é o protagonista, primeiramente. É um protagonista muito idiota, ele faz muita burrada, ele faz muita besteira, ele é muito burro e ele insiste no erro, tá? Ele comete um erro, aí ele se arrepende do erro que ele cometeu, e aí 10 páginas depois ele comete o mesmo erro de novo, e aí depois ele se arrepende de novo, depois ele comete o mesmo erro de novo, e não entra na minha cabeça porque ele é tão burro assim. Não importa que ele é um personagem jovem, tá? Ele é um personagem, uma criança. Eu já li muitos livros de outras crianças que dão 10-0 nele, então assim, não é uma justificativa. Tem muitas outras decisões narrativas do autor que parecem só muito convenientes, né? Aquela coisa de toda hora interromper num momento conveniente para não te dar uma determinada informação. Isso já tinha me incomodado um pouco em Uma Chama Entre as Cinzas, eu tinha falado pra vocês, né? Mas aqui é muito pior. E aqui toda hora ele vai ter alguma revelação, alguma coisa, e acontece algo conveniente que só está na história para interromper aquele momento, sabe? Então, existe muita coisa nesse livro que me incomodou. Eu realmente estou com medo e querendo ler a continuação para poder saber se isso vai se manter. Como eu disse, é uma história que tem um potencial. O autor, eu gosto muito de outro livro do autor que eu já li, né, que foi o The Rest of Us Just Live Here. E eu sempre escuto falar muito bem desse autor, então eu vou continuar lendo a série. É uma série que tem potencial, é um mundo super bem construído. Mas esse primeiro livro aqui, o autor pecou muito em algumas escolhas narrativas e acabou ficando com 3,5 estrelas no final das contas. Em quarto lugar nesse mês, né, ficou um livro que eu também escutei o audiobook durante o mês, eu não tenho o livro físico aqui, que foi Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Né, vou deixar a capa, né, ele já tem em português aqui, eu escutei o audiobook em inglês, mas já tem em português, vou deixar a capa aqui para vocês verem. Mais um livro da Taylor, não tenho muito o que falar, é uma autora que cada livro que eu leio eu gosto mais dela. Esse é um livro que não é o melhor dela, na minha opinião, né? Não conseguiu bater, né, Evelyn Hugo, Daisy Jones, e eu também acho que eu gosto um pouco mais de Depois do Sim. Esse livro ele tem uma protagonista que no momento eu esqueci o nome dela, tá? Então eu vou falar só a protagonista. E a nossa protagonista ela é uma pessoa que ela não
é muito bem colocada com a vida, sabe? Ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, ela vive se mudando de um lugar para outro, ela se envolveu num relacionamento aí que não foi muito legal, e ela se muda então para uma cidade que ela morou na época da escola, e ela vai viver com uma melhor amiga dela. E aí, quando ela chega nessa cidade, ela vai pra uma festa com essa melhor amiga, onde ela encontra um ex-namorado dela ali, que ela ainda tem um sentimento por ele e tal. E aí, no final dessa festa, ele pergunta a ela se ele quer ficar... A amiga dela vai embora e ele pergunta a ela se ela quer ficar com ele ali na festa. E aí, a partir desse momento, o livro se divide em duas linhas do tempo diferentes. Uma das linhas do tempo que o livro traz é se ela tivesse ido para casa com a amiga e recusado a proposta, e a outra é o que aconteceria com ela se ela tivesse aceitado a proposta de ficar com ele na festa. E a gente vai acompanhar então cada capítulo falando sobre uma linha do tempo diferente e o que aconteceria com essa personagem caso ela tivesse tomado decisões diferentes na vida dela. É uma premissa que eu achei super interessante, não exatamente inovadora, não existe outras coisas, acho que assim, mas eu nunca tinha lido um livro com essa premissa necessariamente, mas é um livro muito legal, eu gostei muito das questionamentos que a Taylor quis trazer aqui, né? É uma personagem que tem uma vida que não é muito fácil, então não importa qual escolha que ela toma, ela sempre se depara com situações que não são muito legais, com coisas que não são muito boas pra ela, e a gente acaba ficando meio que... tentando decidir qual é a linha do tempo que seria melhor para aquela personagem, porque acontece uma coisa ruim aqui, a gente vai para outra, não, vamos ver se essa aqui dá algum jeito, aí só que na outra linha do tempo acontece alguma coisa ruim também, então assim, a gente acaba sem saber o que é que a gente prefere. No final dos contos é um livro que eu gostei muito, é um livro que traz alguns questionamentos muito legais, inclusive sobre escolhas da nossa vida, né? E sobre também a gente deixar o passado para trás, sabe? Sobre a gente não se lamentar pelo, a gente poderia ter escolhido isso. O que aconteceria se eu tivesse feito tal coisa, sabe? Porque isso não vai mudar nada. Não adianta mais eu parar para pensar que no meu terceiro ano do ensino médio eu deveria ter feito tal coisa diferente do que eu fiz. Porque de que adianta? Eu só vou ficar parando para pensar o que poderia ter acontecido e isso não vai impactar em nada na minha vida. Então eu vou perder mais tempo, né? Pensando no que poderia acontecer, ao invés de estar fazendo alguma coisa com a minha vida que está acontecendo nesse momento, sabe? Então é um foco no presente e no futuro. O passado importa, é claro, mas a gente precisa conseguir superar, né, esse passado, conseguir passar por cima dele, mesmo se você tenha cometido erros, é você se perdoar, é você conseguir o perdão das pessoas que você machucou, se for o caso, e você seguir em frente, porque não tem como mudar o passado, sabe? Então, é um questionamento muito legal que a Taylor traz nesse livro. Como quase todos os livros dela, ela sempre foca em alguma coisa que é muito legal, e eu tô cada vez mais apaixonado por essa autora. Em terceiro lugar desse mês ficou um livro que é o livro Clube do Livro do mês, que foi O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. Eu li pro Clube do Livro e também li pra minha meta de 25 antes de 25, então uni o útil ao agradável, né, e consegui finalizar esse livro. É um livro que eu gostei bastante, é um livro que tem uma leitura super fluida. Ele vai contar basicamente aqui a história da Esta, né, que é a protagonista. Ela meio que tem um poder aqui, nesse mundo aqui existe a Beira, que é meio que uma redoma que está sobre a cidade. Acho que é Nova York a cidade? Acho que é. Sobre a cidade de Nova York, né? E ninguém consegue sair. Essa beira é meio que uma barreira invisível, tá? E que os magos, né, as pessoas que têm magia, elas não podem atravessar, porque se eles atravessarem, eles perdem a magia dela. A beira é meio que um local que se você atravessar, você perde a sua magia. E a magia basicamente é o que faz as pessoas serem pessoas aqui, os magos serem humanos, né? Faz parte dos magos. Nem todo mundo aqui é mago, tá? Mas quem é mago, se você perde a magia, você meio que perde uma parte da sua alma, sabe? Então a pessoa meio que fica catatônica, tem algumas pessoas que morrem e umas coisas assim. E aí, a Esta, né, é uma protagonista que ela tem um poder aí meio que... Ela consegue meio que parar o tempo, paralisar aí o tempo, estender um pouco o tempo pra fazer as coisas que ela quer aí. E isso sempre fez com que ela fosse uma ótima ladra, né? Porque ela meio que para o tempo, ela consegue roubar as pessoas, ninguém percebe. Ela tem meio que um professor ali que ajuda ela, né? Que é meio que um pai pra ela. E eles querem achar um jeito de destruir essa beira, né? Porque isso acaba sendo uma prisão para as pessoas. Os magos não conseguem sair da cidade, porque se eles saírem, eles morrem. Ou eles perdem, né, uma parte deles. Então a Esta, junto com esse professor, eles têm meio que um artefato que ajuda a amplificar os poderes dela. E eles vão... ela recebe uma missão em que ela precisa voltar no tempo, né? Então, graças a esse artefato, ela consegue mexer no tempo a ponto de conseguir retornar, né, voltar no tempo. E ela precisa então voltar no tempo e encontrar um livro, né, que está com um mago, né, que lá no ano de 1902. Então o professor rastreou lá e descobriu que esse livro, né, que é um livro que talvez consiga destruir a beira, né, tem um segredo para destruir a beira. Esse livro, né, ele desapareceu em 1902 e o professor acha que esse mago, né, que destruiu esse livro. Então a Esta, ela volta no tempo para conseguir recuperar o livro antes do mago destruir ele.
e por conseguir, né, realizar o plano deles de destruir a Abelha. Então essa é a premissa inicial da história e é uma premissa que eu, por si só, já gosto muito. Não é a coisa mais original do mundo, mas é muito legal e eu sempre gosto muito dessa pegada de magia, viagem no tempo e tudo mais. Então eu entrei nesse livro já esperando que seria muito legal e de fato foi. Gostei muito da interação dos personagens, né? Tem um clima aqui de uma gangue que vai fazer um assalto, que me lembra talvez um pouco aí de Six of Crows, é claro que não é a mesma coisa, tá? Mas tem uma pegada um pouco parecida, porque tem uma gangue, um grupo de pessoas, cada um com uma habilidade diferente, que precisa aí, né, fazer um grande assalto. E é muito legal de acompanhar, são personagens que eu gostei bastante, é uma história que é super fluida, você lê, é um livro grandinho, mas você lê super rápido, ele flui muito bem a história. Tem um momento no meio que o livro vai ficando um pouquinho mais lento, mas depois ele recupera esse ritmo, e eu gostei muito da conclusão, apesar de eu não achar que tenha sido tão surpreendente, mas eu gostei bastante, e eu já estou muito ansioso para ler a continuação, porque eu gostei bastante desse livro. Em segundo lugar, no mês de março, ficou Chain of Iron, da Cassandra Clare. Tá? Esse aqui é o segundo livro da série Lost Towers, continuação de Corrente de Ouro, que já foi publicado aqui no Brasil pela galera no final do ano passado. Esse livro aqui também chegou no Brasil ainda, mas está com previsão de chegar no segundo semestre. Tá? Ele é um livro que eu gostei muito, são personagens que eu adoro, né? Eu estava super curioso para saber o que ia acontecer, porque o final de Chain of Gold, assim, ele acaba de uma forma que a gente quer muito ver a continuação. Então eu estava alguns meses esperando para ver o que é que ia acontecer, o que é que a Cassandra ia fazer com esses personagens, e eu gostei muito, né, de como aconteceu, eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens e da história desse livro. Porém, infelizmente, esse livro não foi 5 estrelas pra mim, tá? Eu queria muito que esse livro tivesse sido 5 estrelas, mas tem algumas coisas que acontecem no final desse livro que me incomodaram e que eu acabei tendo que tirar meia estrela por causa disso. O desenvolvimento da história é muito bom, tá? Então, do início até quase o final, eu basicamente não achei um defeito que eu pudesse falar pra vocês, tá? Então, pra mim, o desenvolvimento da história, dos personagens, o mistério foi muito legal. Talvez até melhor do que o primeiro livro, tá? O mistério que me envolveu aqui, tá acontecendo uns assassinatos, é um negócio super misterioso, um negócio meio quase um romance policial ali que vai acontecendo, e que eu gostei muito de como aconteceu. O desenvolvimento dos personagens, eu já tô muito mais apegado aos personagens nesse livro do que o que eu tava no primeiro livro, então isso também ajuda já a você se conectar mais com a história. Só que no final, eu acho que a Cassandra, ela usou alguns artifícios que não agradam muito. Ela usou também aquela conveniência de algo acontecer e interromper as coisas para que um personagem não descubra algo, né? Então isso tá aparecendo cada vez mais nos livros que eu leio e cada vez mais está me incomodando isso. E a Cassandra, ela acaba usando desse artifício aqui também. Ela usa muito problema de comunicação para gerar conflito, então é uma coisa que se os personagens tivessem parado e conversado de uma forma civilizada, eles teriam resolvido, não teria tido um mal entendido. Então esse livro acaba com um mal entendido gigantesco para resolver no terceiro livro, que não precisava ter acontecido, que uma pessoa em sã consciência, em um relacionamento normal, não faria. Então eu achei meio irreal, meio forçação de barra para manter o casal separado, sabe? Para que resolva só no terceiro livro. Então eu realmente não gostei disso ter acontecido no final. Foi esse ponto específico, né? Na verdade, todos os casais aqui, parece que todo mundo teve que acabar separado, sabe? Parece que a Cassandra fez alguma coisa para separar todos eles só para conseguir resolver no terceiro livro. E isso foi algo que me incomodou porque não precisava acontecer, sabe? A gente já tava tudo encaminhando muito bem para o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da trama, para a resolução do mistério, e tudo isso foi muito legal. Ela não precisava ter colocado esse conflito gigante entre os pares românticos para resolver no terceiro livro, não precisava, sabe? Ela poderia simplesmente ter resolvido logo agora, com os personagens sentando e conversando. Então isso foi algo que me incomodou muito no final do livro e eu acabei tendo que tirar essa meia estrela por causa disso. Não tirei mais, porque tirando isso, todo o resto da história pra mim foi muito bom. Eu não consigo achar defeito no resto da história, tá? Então eu acabei tirando meia estrela. Infelizmente não se tornou um livro 5 estrelas pra mim que eu queria, mas ainda assim é um livro que eu gostei muito, que eu ainda tô muito ansioso para Chain of Thorn, que é o terceiro livro que vai lançar, mas infelizmente eu acredito que só lança ano que vem, né? Então eu vou ter que esperar um ano aí para ler esse livro. E por último, e com certeza não menos importante, porque em primeiro lugar desse mês, e o único livro que foi 5 estrelas desse mês pra mim, é A Cura of Silver Flames, da Sarah J. Maas. Esse livro aqui ele vai sair, né, no Brasil com Uma Corte de Chamas Prateadas, não sei ainda a data específica, deve sair em maio ou junho aqui no Brasil, né, a galera já lançou até capa, disseram que vai lançar pré-venda em breve, então fiquem de olho aí nas páginas da galera que eles vão anunciar quando for lançar o livro aqui no Brasil.
Já tem um vlog de leitura falando sobre as minhas impressões sobre esse livro, foi o último vídeo que saiu no canal, vou deixar aqui nos cards e no box de descrição para vocês acompanharem. Então não vou entrar muito em detalhes sobre ele aqui, porque eu já falei basicamente tudo que eu acho sobre esse livro lá no vlog, tá? Então se vocês quiserem uma opinião um pouco mais elaborada, vão lá assistir no vlog. Mas é um livro que eu adorei, é um livro que eu tava receoso, porque é um livro que a protagonista é a Nesta, é uma personagem que eu não gostava na trilogia original, então eu estava meio receoso para saber o que a Sarah ia fazer, mas esse livro é uma jornada de redenção dessa personagem, que não foi forçada, não teve forçação de barra, não teve justificativa para o que ela fez, ela realmente teve que, diferente do Shadow Between Us que eu estava falando, que a Alessandra não bate de frente com os problemas dela, aqui é totalmente diferente. A Nesta, ela vai ter que lidar com as consequências de tudo que ela fez, e ela vai ter que aprender a viver com isso, ela vai ter que aprender a se perdoar e a receber o perdão das pessoas para conseguir seguir em frente. E eu gostei muito desse aspecto do livro, além de todo mundo bem construído, de corte que eu já amo, além da trama por trás aqui principal que vai acontecer, e eu estou muito ansioso para o próximo livro, que eu acredito que vai ser focado na Elaine, que é a outra irmã da Feyre. Mas esse aqui foi o meu livro favorito desse mês. Não tem nada aqui que eu acho que eu não gosto desse livro. Então foi um livro 5 estrelas, foi um livro favorito. E não poderia não estar no primeiro lugar aqui do mês de março. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus lidos do mês de março. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Já dê um like se vocês gostaram. Já deixe nos comentários as suas opiniões sobre esses livros. Se vocês já leram, se vocês não leram, se vocês têm vontade de ler, né? Eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Como foi o mês de março de leituras de vocês, também vou adorar saber se foi produtivo, não foi, vocês leram muita coisa, né? Pode deixar aqui tudo nos comentários pra gente conversar. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação. E ativa o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é JuniorAndrade48. Sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!